Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Dando sequência na modelagem do nosso pergolado, eu vou fazer a segunda parte aqui, tá? Da nossa terça do nosso pergolado. Então como é que a gente resolveria aquele problema que ficou no outro vídeo? Bastaria então a gente fazer um clone do nosso... A gente vai clonar o nosso perfil. Então aqui a gente está com o nosso perfil. Vou fazer um clone dele, vou clicar aqui e vou clonar ele. Vou manter ele na mesma posição, tá? Eu só vou confirmar aqui e manter ele na mesma posição. E aí o que eu vou fazer? Eu vou movimentar esse meu clone. Então vou colocar aqui na posição 0. Então a gente sabe que a posição 0 dele é aqui, tá? Basta então eu colocar uma expressão aqui em x, que seria a seguinte: a gente vai movimentar ele o raio externo menos a largura do meu pergolado menos a metade da largura da minha terça, certo? Então vai ser essa expressão que a gente vai definir aqui. Então a gente vai vir aqui, vamos definir pergolado, raio externo menos pergolado largura menos pergolado largura da terça dividido por 2. Vamos dar um OK. Atualizou. E a gente já está com ele na posição correta. Então basicamente é isso. Então agora basta a gente aplicar a varredura. Vamos vir aqui na bancada parte. Da mesma forma que a gente fez no vídeo passado. A gente clica aqui em varredura. Seleciona o nosso perfil. Clica na setinha para ele vir para a posição aqui. Clica em caminho. Seleciona o caminho, clica em feito. Marca a caixinha do sólido, né, para criar um sólido, e clique em OK. E pronto, a nossa varredura da parte interna já está pronta. A gente pode fazer alguns testes aí se você quiser, né? Então vamos fazer alguns testes aqui para ver se está funcionando. Vou colocar minha grade de novo no topo e vamos fazer algumas mudanças. É sempre bom a gente fazer isso, tá, pessoal? Sempre testar os nossos modelos da medida com que a gente vai criando, tá? Para ver se não tem nenhum problema de modelagem, de algum a lógica que a gente pensou, né, que possa estar ruim ou não funcionando bem. Então vou colocar aqui 30 metros, funcionou. Vou colocar aqui 4 metros de largura, funcionou. Então beleza, está funcionando. Opa, vou definir 20 metros. Sempre lembrar de colocar as unidades. 5 metros, beleza. E nessa aula a gente vai fazer as vigas, né? Ficou para a gente fazer as vigas nessa aula. Então como é que a gente vai fazer essas vigas? A gente pode usar para fazer essas vigas, a gente pode usar aqui as ferramentas de rede polar, tá? A gente pode utilizar a ferramenta polar para poder gerar essas vigas. Então vamos criar essa viga, né? Primeiramente, eu vou posicionar, como eu quero que a viga ela comece aqui e vá até outra posição, eu vou criar ela nesse sentido, no eixo X, tá bom? O comprimento da viga. E vou criar aqui também já alguns parâmetros para essas vigas. Então eu vou vir da bancada de tabelas, né? Vou unir duas células aqui. Vou colocar viga. Vou colocar largura, altura. E vou colocar também, se a gente notar aqui no nosso modelo, a gente tem um transpasse dessa viga. Eu vou colocar isso como beiral, tá bom? Quero parametrizar isso também. Se você não quiser parametrizar isso, não é necessário, tá? Então fica aí a cargo do que você
que você está esperando daquele modelo, tá bom? Mas eu quero parametrizar todas as possibilidades possíveis desse modelo. Então a gente vai criar isso. Então a largura da minha viga, eu vou colocar aqui 15 centímetros, vou definir aqui como 15 centímetros. A altura, 30 centímetros. O beiral, vou colocar como 50 centímetros. E por que eu não coloco o comprimento da viga? Justamente porque o comprimento da viga já é definido pela largura do meu pergolado, né? Quanto mais largo o meu pergolado, maior tem que ser a minha viga. Então eu só preciso definir largura e altura. Largura, que eu digo aqui, é a largura do perfil. A altura do perfil e o comprimento do beiral, o comprimento de sobra, tanto para um lado quanto para o outro, né? Então beleza, vamos voltar aqui na bancada BIM e vamos definir o nosso plano de trabalho como lado. E vou criar aqui, eu vou esconder as nossas terças aqui e vou criar a nossa viga, né, o perfil da nossa viga. Vou selecionar o retângulo para isso. Vou criar um retângulo qualquer aqui. Eu esqueci, mas eu tenho que definir o alias dela, né, desses parâmetros da viga que eu tinha esquecido. Então, eu vou definir mais ou menos com o mesmo padrão. Coloquei terça largura, então eu vou colocar aqui viga underline largura. Outra coisa interessante da gente fazer é manter sempre um padrão, tá? Viga altura. Facilita muito na hora de a gente criar esse tipo de coisa. Viga beira. Beleza. Então eu vou vir aqui, vou selecionar o meu retângulo e vou começar a colocar os parâmetros. Então a altura, vou colocar a expressão aqui. Então, pergolado, altura, viga. E vou definir pergolado, largura, viga. Beleza. Então a gente já está aqui com as larguras, né, prontas. Beleza. Vamos reduzir aqui a terça. Vou reduzir ela para 20 centímetros por 20 centímetros. Isso, só para a gente ter uma noção melhor. E a altura da viga eu vou colocar 40 centímetros. Então, a gente já nota que está funcionando, né? Largura, eu vou definir como 20 centímetros, só para a gente ver, funcionando. Vou voltar para 15. Beleza. Então, notem aqui. Opa! Isso aqui ficou meio estranho, porque ele já ficou lá atrás. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos zerar o eixo X aqui. Isso, vamos voltar ele para cá. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui para criar minha viga? Eu vou criar uma extrusão. Então, eu vou criar uma extrusão aqui. Vou definir essa extrusão como 10 aqui, só para manter uma extrusãozinha, para a gente já ter uma noção do que a gente está fazendo. E dentro dessa extrusão, a gente tem dois parâmetros de extrusão. Um que faz a extrusão em um sentido e o outro que faz a extrusão no outro sentido. Se eu colocar aqui a extrusão heavy, que é o reverso, né, ela faz a extrusão contra o sentido normal. E a extrusão FWD faz a extrusão no sentido normal daquela face que a gente criou. Então, se eu vier aqui, ó, eu sei que se eu colocar no reverso aqui, eu já vou ter a minha extrusão no sentido, que seria no sentido somente, se eu olhar aqui, né, seria no sentido somente do beiral, porque para cá é o beiral. E eu quero pegar a minha origem como referência, tá? Então eu vou fazer isso. Ou eu posso também pegar a minha origem como o sentido externo aqui. Eu acho que vai ser mais fácil, então definir dessa forma, tá? Então eu vou fazer isso. Vou desaparecer com isso aqui. E vou fazer o seguinte.
Para facilitar, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar essa extrusão, vamos fazer essa extrusão depois. Vou pegar aqui a minha face e vou posicionar ela no lugar correto então, primeiro, tá? Então, eu vou voltar aqui com o meu eixo X para você ver melhor o que eu estou fazendo. Eu vou posicionar essa face no local do raio externo, tá bom? Então, vou selecionar ela aqui, vou vir aqui na posição X dela e vou definir a expressão como pergolado raio externo. Então, ela está aqui em cima. Então, para você entender melhor, eu vou fazer a extrusão nos dois sentidos, para cá e para cá. Então, para cá, eu vou fazer a extrusão. Vou definir aqui já, né, a extrusão. Então, no sentido normal, eu vou definir a extrusão que seria somente o meu beiral. Então, eu vou colocar aqui pergolado, beiral, viga beiral. Então, aqui eu já tenho o meu beiral. E agora, para cá, nesse sentido de cá, eu tenho que definir a extrusão como a largura do meu pergolado mais o beiral, certo? Então, nesse aqui, na extrusão reversa, né, que se eu definir aqui 200, olha lá, ele começa para cá. Começa a fazer a extrusão no sentido inverso. Eu vou definir a expressão. Qual que seria essa expressão? Seria largura, né? Pergolado largura mais o meu beiral. Então tá aqui minha viga. Então eu tenho beiral, largura e beiral, certo? E só pra gente voltar aqui, a minha face, a face que deu origem a essa extrusão, está posicionada justamente no meu eixo externo. Eu poderia ter posicionado aqui e feito o contrário? Poderia. Isso fica a cargo seu. Você que está modelando, você que decide como é que aquele modelo vai funcionar, tá? Desde que funcione certo, corretamente, né? Não tem problema nenhum. Eu defini aqui de forma arbitrária mesmo, tá bom? Desculpe aí minha voz, tá, pessoal? Mas é porque eu tô meio com a sinusite esses dias. Tá, mas voltando aqui o vídeo, como é que a gente vai definir agora o restante das vigas? Aí é simples, a gente pode usar uma ferramenta, né, como eu disse antes, essa ferramenta polar. Para utilizar essa ferramenta polar, eu vou clicar aqui na minha extrusão da minha viga e selecionar a ferramenta. Aqui a gente pode definir o centro de rotação. Vou definir o centro de rotação como a minha origem, tá? Então eu vou vir aqui clicar. Então ele já, notem aqui que ele já posicionou algumas vigas aqui em 360 graus. Justamente porque a posição, o ângulo aqui está em 360 graus. E é uma coisa que a gente já pode organizar, né? Porque a gente tem o ângulo máximo do meu pergolado aqui, que eu posso definir, sei lá, 60 graus. Né? A gente pode definir como ângulo máximo. A gente também tem um número, aqui está igual a 5. Então se eu definir, sei lá, 3, a gente tem 3 vigas. Então o número de vigas que a gente já tinha definido aqui, a gente já pode utilizar também. Então vamos lá. Eu vou definir o ângulo, tá? Então eu vou definir uma expressão aqui, como pergolado ang. Então a minha viga já está aqui no ângulo, né, começando com 0 e indo até o último, certinho, do jeito que a gente precisa mesmo. E a quantidade de vigas também eu posso definir pela tabela. Então eu posso vir aqui, pergolado, número de vigas. E pronto. O número de vigas já está funcionando, tá? Eu estou mantendo isso aqui, tá, pessoal? Só para vocês terem uma referência do que está acontecendo. Vamos fazer alguns testes aqui, então. Vou mudar o raio externo. Vou definir o raio externo como um raio menor, então 10 metros. Então as vigas foram atualizadas, né, e ficou certinho. Então eu vou definir meu ângulo aqui como menor, sei lá,
40 graus. Funcionou também. Vou definir aqui o meu raio externo como 40 metros. Então aqui meu raio externo está com 40 metros. Vamos mudar o número de vigas agora. Tá 20, tá 10, vou colocar 20. Então realmente aumentou. Vou colocar 30. 100 vigas. Então ficou uma bem pertinho da outra, né? 20 vigas. Então nossa parametrização está funcionando. Vamos ativar aqui as terças. A gente nota que as terças já estão no lugar, né? Claro, falta posicionar ela no local correto, né? Mas já está funcionando bem, tá? E aí fica como tarefa de casa, então, para o próximo vídeo, vocês fazerem os pilares utilizando essas mesmas técnicas que a gente aprendeu tanto no vídeo 1 quanto agora no vídeo 2. Então, utilizando isso, tenta fazer os pilares, beleza? Curtam o vídeo aí, pessoal, tá? Comentem aí também embaixo se vocês tiveram algum impedimento, né? Alguma dúvida sobre o procedimento, se o vídeo tá legal, se não tá, se o áudio tá bom. Então comentem aí, é muito importante que vocês me deem feedback, porque é dessa forma que eu consigo melhorar cada vez mais os vídeos, tá bom? E não esqueçam de compartilhar o vídeo, tá? Para que mais pessoas possam conhecer o FreeCAD, essa ferramenta tão interessante que a gente tem hoje em dia e totalmente gratuita, tá? E para a gente também aumentar o ecossistema, né? Fazer com que o ecossistema do FreeCAD cresça ainda mais, que a gente tenha mais ferramentas cada dia mais, beleza? Então no próximo vídeo a gente vai fazer os pilares e finalizar a montagem desse pergolado. Agradeço demais a cada um de vocês pelo apoio e até mais, até o próximo vídeo.